Vamos lá, turma, ver mais regras importantíssimas. Mais 5 regrinhas especiais. Vamos lá ver aqui a nossa regra do uso do G e do J. Não é aquela regra espetacular como a regra das terminações ter, tir, der, dir, mir. Por quê, Rita-C? Porque desta vez eu falarei assim a vocês. Usem G nas situações a seguir e, nos outros casos, vocês vão precisar contar com a memória de leitura de vocês. Eu não vou dizer a vocês que vocês vão usar G nas situações que eu vou expor e nos outros casos todos vão usar J. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que vão usar G em algumas situações e nos demais casos vocês vão ter que contar com a memória de leitura. Entende? Então não é uma regra que possa abranger tantas palavras como as regras 1, 2 e 3. Gente, vamos ver aqui. Use G em terminações ágil, égio, ígio, ógio, ujo ou gen. Vejam os exemplos. Contágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio, vertigem e viagem substantivo. Sim, porque viagem verbo tem J. Rita, se eu sempre confundo isso, vou lhe explicar como é que você não confunde. Observem aqui uma palavra. A palavra viajar. O verbo viajar. Evidentemente, gente, se eu escrevesse este infinitivo, este nome de verbo com G, nós pronunciaríamos a palavra viagar. Então, você já sabe que não existe viajar com G. Evidentemente, se o verbo viajar, o infinitivo, o nome do verbo tem J, quando eu vejo viagem com J, eu já sei que é o verbo. Entendem? Então, viagem com G é substantivo. Viagem com J é verbo. Por isso, viagem com G aqui em cima na regrinha, das palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo e gen. Mas viagem com J no grupo das exceções, que são pagem, lagem, que também se pronuncia laje, se escreve laje, lambugem ou viagem, verbo. Então, vocês não vão mais confundir isso quando vocês lembrarem o nome do verbo com J. Saindo destes exemplos, vamos a uma regra bem rápida também, a regra 7, em que se diz que você use J em nomes indígenas. Ah, mas se eu não souber quais são os nomes indígenas? Você não sabe todos, claro, mas uns vocês sabem. Vocês sabem uma boa parte. Então, Jericoacoara é um nome indígena, nome de uma linda praia aqui do Ceará. Jiboia, não é? Que é uma cobra. Jijoca, que é o nome de uma cidade cearense também. E muitas outras palavras de origem indígena. Gente, observem mais uma vez esse quadro. Usem G com palavras que terminam em ágio, égio, ígio, ógio, ujo e gen. Há algumas exceções, estou recapitulando. Pagem, lagem ou laje, lambugem e também viagem, quando se trata do verbo viajar. Usem J em nomes indígenas e o restante, turma, boa sorte. Contem com a memória de leitura de vocês. Se não tiverem certeza de como se escreve a palavra, não escrevam essa palavra na redação. Vamos procurar um sinônimo, vamos procurar uma nova construção da frase, mas não arrisquem. Vamos para a nossa regra número 8. Regra que trata do uso do CH e do X. Vamos ver. Emprego de X e CH. O som X, o fonema X, é representado ora pelo X, ora pelo CH. Quando eu devo usar o X? Após os ditongos, após a sílaba em, após a sílaba me. Rita-C, eu uso X nesses 3 casos e no restante dos casos, todos os outros, em todos os outros, eu uso CH? Não, não é assim. Você usa X após ditongos, após a sílaba em, após a sílaba me. Usa CH nos vocábulos que derivam de outros que já têm CH. E, nos demais casos, vocês vão contar com a memória de leitura. É a mesma situação das regras 6 e 7. Então, vejam, vamos ver os exemplos. Por que X encaixa? Porque tem um ditongo. Porque a palavra tem um ditongo. Aí, ditongo ai. Por que X em enxame? Porque a palavra tem a sílaba em. E por que X em mexerico, mexeriqueiro?
porque essa palavra tem a sílaba me. Mexeriqueiro também tem a sílaba me. Vamos ver as exceções. A palavra mecha não é mexa, o é aberto, é mecha. Mecha que você põe nos cabelos, por exemplo. É diferente de mexa, verbo mexer, que você escreve com X. Caucho, que é uma borracha. Caucho. Temos ditongo, pela regra deveríamos ter um X, como em caixa, mas não temos. Temos um CH, por isso é exceção. E, evidentemente, se caucho é escrito com CH, as palavras que derivam de caucho também o são. Por exemplo, recauchutar, recauchutagem, recauchutado. Comprei pneus recauchutados. Comprei pneus recauchutados com CH. Enxova ou anchova, que é o nome de um peixe de água salgada, e derivados de outras palavras que contêm CH. Encher. Por que encher? Mesmo tendo a sílaba em, se escreve com CH. Porque nós aprendemos que quando existe a sílaba em, como em enxame, escrevemos X. Mas você tem que entender a etimologia. Cheio se escreve com CH. Então, enchimento, encher, também precisam ser escritos com CH para respeitar a etimologia da palavra inicial. A palavra é derivada de cheio. Vamos a mais uma, gente? Vamos à regra 9. Agora nós vamos demorar um pouco mais. Nós vamos ver o emprego do é e o emprego do i. E nós precisaremos falar de verbos, então um pouco mais de atenção. Gente, use é na flexão de verbos que não terminam em u e r. Por exemplo, o verbo acentuar. Como esse verbo se finaliza? Em UAR, não termina em U e R. Então, você escreve é na flexão desses verbos. Acentue, entende? Aqui eu tenho o verbo pontuar, que também não termina em U e R. Então, mais uma vez, você escreve é em sua flexão. Vamos ver agora a situação do i. Use i na flexão dos verbos terminados em u e r. É até lógico, né, gente? Porque se eu já tenho i, por que eu mudaria esse i para um é? Então, o verbo possuir, por exemplo, termina em u e r. É por isso que eu o conjugo com i. Eu possuo, tu possuis com i, ele possui com i. O verbo construir. O verbo construir termina em UIR. É por isso que eu escrevo constrói com I e constróis também com I. E escrevo obstrui com I porque o verbo obstruir termina em UIR. Também escrevo obstruz com I. Entende? Então, recapitulando essa parte simples. Quando um verbo termina em UIR, a sua flexão se dá com I. Quando não termina, é que se dá com E. Mas, Rita, se você disse que iria demorar mais aqui, vou demorar quando eu entrar na regra 10, em que eu vou ter que continuar falando dos verbos, agora com o acréscimo de uma vogal. Vamos à regra 10, mas essa parte dos verbos é mais demorada, é isso que eu quero dizer. Aqui eu preciso explicar a vocês dois conceitos importantes. O conceito do que é risotônico e do que é arrisotônico. Primeiramente, vamos entender a palavra. Leiam a palavra com atenção e vejam que aqui eu tenho a palavra tônica. Tônica e outra vez tônica. O que é uma palavra risotônica? É a palavra cuja sílaba tônica está contida na raiz. Ela tem sílaba tônica na raiz, dentro da raiz. Essa é a palavra risotônica. E o que é uma palavra arrisotônica? É aquela que tem sílaba tônica fora da raiz. Fora da raiz. É por isso que ela se chama arrisotônica. Este a significa fora.
fora da raiz. Risotônica, sílaba tônica dentro da raiz e a risotônica não está dentro da raiz. É a risotônica. Muito bem. Agora que nós já entendemos esses dois conceitos importantes, vamos ler a regra 10. Acrescente I aos radicais, por isso eu disse há pouco, quando explicava a regra 9, que eu precisaria falar do acréscimo de uma vogal. Acrescente I aos radicais das formas risotônicas de verbos terminados em que, turma? Em E, A, R. Em E, A, R. Então, eu tenho aqui um exemplo, o verbo cear. Esse verbo termina em E, A, R. Por que, Rita, se você escreveu as letras do verbo separadas? Vou explicar. Quando você quer descobrir o radical de um verbo, você deve agir da seguinte forma. Observar se o verbo termina em AR, em ER ou em IR. Se o verbo terminar em AR, é um verbo de primeira conjugação e tem vogal temática A. Então, eu vou puxar aqui uma setinha para dizer que esse A se chama VT, vogal temática. Antes da VT, ou seja, da vogal temática, nós temos o radical. Depois da VT, nós temos desinência, mas as desinências não nos interessam neste momento. O que me interessa mesmo é o radical. Vou repetir. Como eu identifico o radical de um verbo? Eu vejo se o verbo termina em AR e vejo, se ele terminar, que ele tem vogal temática A. Ou vejo se o verbo termina em ER, como vender, e, se terminar, descubro que a sua vogal temática é E. Por fim, vejo se um verbo termina em IR, e, se terminar, descubro que tem vogal temática I. O verbo por é bom acrescentar para outras situações em que você precisa desse conhecimento. Antes era poer. Então, a vogal temática do verbo por é E. E no próprio verbo por, em seu infinitivo, ela não aparece. Mas aparece em outras ocasiões de sua conjugação. Então, repetindo, a vogal temática de um verbo pode ser A, E ou I, na língua portuguesa. Então, a vogal temática de CA é A. Tranquilo, gente? O elemento que está antes do A é o CE. Então, esse elemento se chama radical. RD, radical, primário ou raiz. Agora que nós já sabemos identificar a raiz, nós podemos entender o que é uma palavra risotônica. Riso significa raiz. Risotônica é a palavra cuja sílaba tônica está na raiz. E a risotônica é a palavra cuja sílaba tônica não está na raiz. Muito bem, gente. Agora os conceitos preliminares nós já entendemos e nós vamos ver o que acontece com os nossos verbos terminados em EAR. Atenção, turma, essa regra é específica dos verbos terminados em EAR. Vejam, vamos aqui observar a conjugação de eu ceio, tu ceias, ele ceia e eles ou elas ceiam. O que ocorre com essas palavrinhas? Eu separo o radical do verbo cear, que eu já conheço, já sei que são as letras C e E. E eu noto que a sílaba tônica fica dentro desse radical. Eu não digo que eu CO com meus pais, eu digo que eu ceio. Então eu ponho força no CE. Como eu ponho força no CE, eu acrescento o I. Entendem? Tu ceias. Eu não digo tu ceias. Eu digo tu ceias com teus pais. Então, como a sílaba tônica está no radical, acrescento o I. Eu digo ele ceia. Não digo ele ceia, nem ele cear. Eu digo ele ceia comigo. Sílaba forte CE, portanto, acrescento o I. E eu não digo que eles ceam juntos, eu digo que eles ceiam. Assim, eu tenho força no CE e tenho que acrescentar um I. Então, você deve dizer, eu ceio com I, tu ceias, ele ceia e eles ceiam, nessas chamadas formas risotônicas. Com o tempo, com o exercício constante, você vai perceber que as formas arrisotônicas são a primeira e a segunda do plural. As formas do nós e do vós. Atenção, observem agora como vai
haver uma situação diferente da anterior. Em vez de a sílaba tônica ficar dentro do radical, fica fora dele. As formas são arrisotônicas. Então eu tenho nós ceamos juntos. Eu não digo nós ceamos. Eu não ponho força no CE. Eu não ponho força no A e S. Eu não digo vós ce... Perdão, eu não ponho força no CE. Eu não digo vós ceas. Ponho no A e S. Eu digo vós ceais, com força nesse A. Então, onde está a sílaba tônica? Aqui, gente, fora do radical. Por essa razão, elas se chamam arrisotônicas e não aparece o I. O I não é acrescentado. Eu não digo nós ceiamos, nem devo dizer também vós ceiais. Não existe esse I. Então essa é a nossa regrinha. Vamos dar continuidade. Vamos ver uma nova tela. Gente, agora vejam a nossa tela, que não traz uma regra como as anteriores, mas traz algumas palavras que costumam ser confundidas, costumam ter suas grafias confundidas. Eu vou só chamar a atenção rapidamente para essas palavras. Vamos pensar na palavra foram, um verbo no pretérito perfeito do indicativo ou no pretérito mais que perfeito. Essa palavra, muitas vezes, é confundida com algo assim, forão. Não existe forão, não é verdade? Por quê, turma? Porque se eu ponho atiuó, eu tenho que fazer força no fim do verbo. Quando você tem a letra A com o tio e o O em seguida, em fim de verbo, obrigatoriamente a sílaba é tônica. Então, você escreve o atiuó, por exemplo, na palavra estão. Na palavra estão, tudo bem. Você tem atiuó. Por quê? Porque a sílaba é tônica. Você não diz estão, você diz estão. Então, o atiuó deverá ser escrito em sílabas tônicas, em finais de verbos. Sílaba tônica final do verbo. Essa sílaba tônica final do verbo, sim, é escrita com atiuó. Mas se a sílaba é átona, tem que ser escrita com a M. Então, não confundam mais isto. Vamos agora à expressão com certeza, que muita gente insiste em escrever como se fosse uma só palavra. Vocês já viram alguém fazer isso? Eu acredito que sim. Isso aqui é a preposição com, gente. E aqui é o substantivo certeza. Eu não posso unir os dois. A expressão por isso, muita gente também insiste em escrevê-la junta. Vejam bem por que isso não deve ser feito. Porque aqui eu tenho uma preposição e um substantivo. Não há lógica nessa junção. E aqui também eu tenho dois elementos. Eu tenho uma preposição por e eu tenho um pronome isso. Pronome demonstrativo. Então, não há lógica nessa junção. A palavra perspicácia é uma palavra que tem RS no final da primeira sílaba. E muita gente esquece o R e diz apenas perspicácia. Tanto pronuncia indevidamente como escreve indevidamente. A pronúncia é perspicácia, perspicácia. E a escrita é PRS na primeira sílaba. A palavra perspectiva, a mesma situação de perspicácia. Não é perspectiva. Quais são as perspectivas? Não isso. Não é assim, aliás. É quais são as perspectivas. Entende? Então, ERS. Gente, uma palavra que você escuta indevidamente todos os dias. Muita gente diz estrupo. Ocorreu um estrupo na minha rua. Não é um estrupo. Não existe o verbo estrupar. A palavra é estupro, estuprar, estuprador. Não é estrupador. Então, esse R só aparece na sílaba final. A palavra talvez, gente, muita gente escreve com S. Talvez se escreve com Z. Através é que se escreve com S. Eu acho que muita gente confunde. A palavra perturbar. Observem o excesso de R's nessa palavra. São 3 R's. Perturbar. E a família dessa palavra também leva os 3 R's. Perturbado, perturbação. Aliás, os 3 não, né? Porque
eu faço uma transformação, mas levam pelo menos os 2 primeiros R's. Essas palavras levam o R da primeira sílaba e da segunda sílaba. Perturbado, perturbação. Estou aqui consertando a minha fala, porque eu falei em 3 R's. Gente, a palavra consciência, não se esqueçam desse dígrafo. Esse SC, consciência, é a mesma situação de côncio. Você tem SC. Rita-se, o que é côncio? Consciente. É a mesma situação também de consciente, de conscientizar, de conscientizador, sempre com esse dígrafozinho. Estamos encerrando. Frustrar. Frustrar, não é frustrar, não é frustrado, ficou frustrado, não é frustrado, é frustrado. Frustrar, frustração, com 2 R's. Do mesmo modo que não é perturbado, perturbar, é perturbado, perturbar, perturbação. Turma, próprio, próprio, não é próprio, nem própria, nem propriedade, nem propriamente. Sempre 2 R's. Próprio, propriamente, propriedade, proprietários. E, finalmente, adolescente, que também tem SC, dígrafo, como consciência, côncio, consciente, conscientizar, conscientizador. Tranquilo? Vamos agora deixar as letras e vamos ver apenas o seu emprego como maiúsculos e como minúsculos. Nós vamos deixar de falar da escolha de letras para falar da escolha de um aspecto da letra, que é o aspecto maiúsculo ou minúsculo. Vamos à próxima tela. Emprego de letras minúsculas. Gente, isso aqui é retirado do Acordo Ortográfico de 2008. Por que eu vou ler essas regras com vocês? Porque existem alguns termos que podem lhe causar alguma dúvida. Então, eu vou ler a regra devagarzinho, vou explicar do que se trata. A letra minúscula inicial é usada ordinariamente, ou seja, costumeiramente, em todos os vocábulos da língua nos usos correntes. Em todos os vocábulos da língua. Nos nomes dos dias, meses, estações do ano. Então, segunda-feira, letra minúscula. Dezembro, D minúsculo no início da palavra. Meses, estações do ano, verão, inverno. Aqui há exemplos. Segunda-feira, outubro e primavera. Muito bem. Muita gente vai fazer um vestibular, uma prova de vestibular, que lhe pede uma carta e escreve o nome do mês com letra maiúscula. 5 de maio com M maiúsculo. Não é possível, não se deve, quer dizer, possível é porque nós podemos escrever e nós vamos sofrer porque vamos perder ponto. Possível é, mas não é recomendável. Então, dias, meses, estações do ano, você escreve com letra minúscula. Bibliônimos. Rita-se, o que é isso? Eu não entendi. Biblio. Vamos pensar. Nimos lembra nome. E biblio lembra livro. É tanto que você tem a biblioteca. É isso? A Bíblia é um livro. O nome Bíblia significa livro. Bibliônimos, nomes de livros. Bibliônimos, nomes de livros. Por que essa palavra está escrita 2 vezes? Porque desde 2008 nós podemos usar esse acento da proparoxítona, tanto agudo como circunflexo. Nós, brasileiros, não aderimos a isso. Nós fizemos de conta que não vimos, mas está no acordo ortográfico. Pode ser com agudo, pode ser com circunflexo. Ah, eu ainda vou usar, então, na minha redação com agudo. Não faça isso. Use o que os brasileiros gostam de usar. Então, é melhor você não se arriscar. Né? Esse aqui é tão pouco usado, embora correto, para o acordo ortográfico, é tão pouco usado, nós brasileiros preferimos o circunflexo quando a vogal é nasalizada. Então, faça como é mais comum, tá? Vamos lá. Nos bibliônimos, após o primeiro elemento, que é com maiúscula, o primeiro elemento, num nome de livro, por exemplo, Capitães da Areia. C maiúsculo em Capitães,
pode ser após o primeiro elemento, que é com a maiúscula. As demais palavras, os demais vocábulos, podem ser escritos com minúscula, tá bem? Ou com maiúscula. Então, eu posso dizer capitães, C maiúsculo sempre, que é o primeiro elemento, e areia, eu posso optar com A maiúsculo ou com A minúsculo. Entendido, gente? Rita, se quer dizer que, voltando a esse aspecto dos acentos, que isso também me interessa, sempre que a palavra é proparoxítono, eu posso escolher não. Quando você tem o e em. Mas não precisam se preocupar com isso, porque nós brasileiros estamos muito bem servidos com o circunflexo. Vamos lá. Após o primeiro elemento, que é com a maiúscula sempre, e os demais vocábulos podem ser escritos com minúscula. Como, Rita, se? Vamos lá. Eu posso dizer, criar aqui o nome de um livro e dizer A Vida de Ana. Não é verdade? Aqui, apenas o primeiro elemento tem maiúscula e, evidentemente, o nome próprio. Nome próprio. Então, eu tenho que respeitar. Mas eu ainda tenho uma segunda opção. Eu posso escrever o segundo elemento com maiúsculo também. A Vida de Ana. Então, aqui eu tenho duas opções corretas. O primeiro elemento é obrigatório. O segundo é facultativo. O terceiro, agora, se esse segundo, se esse terceiro for o nome próprio, você tem que respeitar a letra maiúscula. É isso que está se explicando aqui, ó. Salvo nos nomes próprios nele contidos. Tudo em grifo. O Senhor do Paço de Ninães, e aqui eu tenho os exemplos trazidos do próprio acordo ortográfico. Estou trazendo exemplos aqui também para complementação. Olha só, gente, menino de engenho. Menino, que é o primeiro elemento com M maiúsculo, engenho, que é o segundo, opcionalmente maiúsculo ou minúsculo. E assim vai. Vamos a mais uma regrinha, algumas regrinhas da letra minúscula. Vamos lá. A letra minúscula inicial é usada. Continuando, vamos para o item D. Nos usos das palavras fulano, cicrano e beltrano. Nos pontos cardeais, mas não nas suas abreviaturas. Pontos cardeais, eu não estou falando de regiões do Brasil. Estou falando de pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Então, nos pontos cardeais, mas não nas suas abreviaturas. Se você vai abreviar, você coloca sempre letra maiúscula. Por exemplo, a abreviatura de Nordeste com N e E maiúsculos, mesmo sendo nomes pontos cardeais. Nos axiônimos, aí aqui outra vez, com acento agudo ou circunflexo, já expliquei essa história para vocês, e agiônimos. Vamos entender o que é isso? Opcionalmente, neste caso, também com maiúscula. Vamos entender pelos exemplos. Senhor Doutor Joaquim da Silva. Senhor Doutor Joaquim da Silva. Bacharel Mário Abrantes. O cardeal Bembo. Santa Filomena ou Santa Filomena. Bem, o que são, então, os axiônimos e os agiônimos? Observem que são esses nomes que dão esses títulos para nós, né? Por exemplo, professora Rita Si, P minúsculo ou P maiúsculo, opcionalmente. Cardeal Bembo, C minúsculo ou C maiúsculo. Entende? Santa Filomena, S minúsculo em Santa, S maiúsculo em Santa, opcionalmente. Claro que o nome da Santa, que é o nome próprio, o nome do cardeal, tem que trazer letra maiúscula. Vamos descer um pouquinho para o nosso item G. Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas, opcionalmente também com maiúscula. Opcionalmente, ou seja, você pode escrever matemática com M maiúsculo ou com M minúsculo. Pode escrever geografia como o nome da disciplina, que você terá aqui, inclusive, né? Com letra maiúscula ou minúscula. Pode escrever português, aula de português, com P maiúsculo ou P minúsculo, e assim por diante. Nós vamos agora encerrar este vídeo, mas nós não terminamos de trabalhar com esse aspecto da letra. Se devemos usá-la com maiúscula ou minúsculas. Precisamos dar continuidade ao próximo vídeo. Até já já, turma.